Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Renato Tamayo para mais uma transmissão ao vivo dessa vez aqui pela minha página oficial do Facebook. Eu quero convidá-los a curtir aqui essa minha página, pedir para vocês que convidem os seus amigos, convidem os seus parentes, as pessoas dos seus relacionamentos, para vir aqui curtir conosco essa minha página que eu pretendo dar uma incrementada nela aí, tá certo? Olha só, afinal, o que pode fazer um deputado federal para ajudar a melhorar o Brasil? Muitas pessoas, o brasileiro, ele foi ensinado, ele foi acostumado de que tem o seguinte: um sujeito sozinho não consegue fazer nada, não consegue mudar nada. Até um certo ponto, essa afirmação tem alguma lógica. Porque nós estamos dentro de uma casa legislativa, no caso da Câmara Federal, que é composta por 513 deputados federais. Só por isso já é um absurdo. Eu acho que o Brasil não precisaria de ter 513 deputados federais. Mas vamos lá, porque também a gente só consegue mudar a realidade uma vez ocupando os cargos de poder e comando no país. Não adianta nós ficarmos fazendo aqui todo o exercício mental se nós não assumirmos os postos de comando e poder nesse país. Eu resolvi fazer essa live porque hoje eu fui questionado por uma pessoa dizendo o seguinte: ô Tamayo, eu vi você fazendo um vídeo às margens do rio Pinheiros, aí em São Paulo, e você reclamava do mau cheiro do rio Pinheiros, que é extremamente poluído, assim como é o rio Tietê. E você disse que se viesse candidato, se viesse eleito, né, porque por hora nós somos todos pré-candidatos, você iria fazer alguma coisa para mudar essa realidade aí da poluição que envergonha a cidade de São Paulo, envergonha o estado de São Paulo e envergonha o Brasil, né? Porque muitas pessoas de fora do país vêm aqui para São Paulo e sentem essa nossa realidade. Então ele me questionou e eu falei: olha, as pessoas estão acostumadas a essa realidade onde o político, se quiser fazer alguma coisa, ele tem que entrar no jogo do toma lá da cá, ele tem que entrar no jogo da cooptação política, né? E nós temos que mudar essa realidade. Eu, enquanto ativista que ajudei a protagonizar as maiores manifestações já da história, já tendo conhecimento da história do Brasil, né? Milhões de pessoas pedindo impeachment da Dilma, milhões de pessoas contra a corrupção, milhões de pessoas pedindo a prisão do Lula, né? Vitórias importantíssimas que nós tivemos ao longo dessa caminhada, dessa luta patriótica. Então, a minha proposta é, uma vez eleito, se vier a ser candidato e eleito deputado federal, eu vou trazer essa mesma metodologia do ativismo para o Congresso Nacional. Fazer aquilo que se chama de democracia direta. Direta. Eu não quero resolver tudo sozinho. Eu quero dar voz ao povo, para as pessoas. Quero ouvir as pessoas, quero ver o que as pessoas têm a falar nos mais diferentes assuntos e etc. tal. Desde o ensino, desde a saúde, desde a segurança, desde a questão da infraestrutura, etc. tal. Né? Eu acho que a democracia direta é o melhor instrumento que nós temos. E eu, como já tenho experiência em lidar com as massas, né, com o povo, vou trazer o ativismo literalmente para dentro do Congresso Nacional. O meu gabinete vai ser uma gigantesca porta aberta permanentemente. E tem mais, pretendo criar uma coisa absolutamente nova que nunca ninguém falou, que é o gabinete itinerante. Gabinete itinerante. Vou pegar uma van, a gente monta ali um escritóriozinho com um computador ligado à internet, coisa e tal, e nós vamos visitar as regiões onde as pessoas têm demandas.
tem demanda por educação, por escola, por hospitais, postos de saúde, etc. tal. Quando eu me referi a político operário, eu não estava falando do Lula, não. Eu estava falando de gente que vai arregaça a manga da camisa e vai trabalhar. Porque deputados, senadores, etc. tal, são muito bem pagos para trabalhar. É um absurdo que lá no Congresso Nacional o expediente seja terça-feira após o almoço até quinta-feira no horário do almoço. Ou seja, parlamentar lá em Brasília chega para trabalhar na terça-feira depois do almoço e na quinta-feira, assim que dá o horário do almoço, o cara já vaza. Entendeu? Então isso é um absurdo. Outra coisa que é um absurdo: o salário de um deputado federal é mais de 30 mil reais, né? Mais um monte de mordomias, mais assessores, coisa e tal. O custo de cada deputado federal pode chegar a 180 mil reais por mês. Por mês. Isso é um absurdo. Eu acho que o Congresso Nacional deveria estabelecer convênio com companhias aéreas para dar uma passagem ida e volta por semana para o deputado sair do seu estado de origem até o seu local de trabalho, que é Brasília. Né? Uma passagem ida e volta por semana. Por semana. E um salário de 10 mil reais que já está excelente. A maioria do povo brasileiro não chega nem perto disso. 10 mil reais de salário já está bom, né? E mais uma passagem por semana para o sujeito ir poder trabalhar, que seria o seu vale transporte. Nada além disso. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Agora olha só, tem outra coisa que o deputado ele pode fazer, mas aí tem que ter tarimba, tem que ter vontade. O deputado ele precisa fazer conchavo, ele precisa fazer um pacto, mas não é com outros políticos, não é com grupos políticos, não é com o diabo. O deputado, o político tem que fazer um pacto com o povo. Por isso que eu estou falando de levar o ativismo, essa maneira de protestar, de exigir, de exercer a democracia direta para dentro do parlamento. É isso que nós temos que mudar no Brasil. Nós temos que esquecer as velhas práticas, esquecer a velha maneira de se fazer política no Brasil e inaugurar alguma coisa completamente nova. Dar literalmente poder para o povo. Fazer aqui o parlamentar ser de fato um representante do povo. No sentido completo da palavra, não só hipoteticamente. Então existe outra coisa, que às vezes pode ser até polêmica, mas que fazendo esse pacto com o povo, tendo o povo por trás, orientando, mandando, faça isso, faça aquilo outro, o parlamentar pode lançar mão de um negócio chamado emendas parlamentares. Através da emenda parlamentar é que nós vamos destinar recursos, vamos destinar verbas para o posto de saúde, para a escola, para despoluir o rio e etc. tal. Então o parlamentar que sabe trabalhar e que tiver aqui junto contigo, não estou falando atrás não, do lado, né? Falar atrás, tiver do lado, de mãos dadas com o povo e garantindo para o povo esse direito de exercer a democracia direta, ele se tornará um parlamentar imbatível. Não vai precisar fazer conchavos, vender voto, nada disso. Nada disso. O compromisso tem que ser com o povo. Então eu quero ler para vocês aqui alguma coisa relacionada a essa questão de emendas parlamentares. Por trás de... Estou lendo aqui no computador. Por trás de um nome aparentemente neutro, esconde um poderoso mecanismo de elaboração, de alocação do dinheiro público. E também de capital eleitoral. Lógico, se você tem condições de fazer essa alocação do dinheiro público, você vai ter um capital eleitoral, porque você vai estar trabalhando para os seus eleitores, para o seu público, para quem te elegeu. E essa é a função do parlamentar, tá certo? Estamos falando das emendas parlamentares, instrumento garantido
aos deputados federais e senadores brasileiros em relação ao orçamento da União. Vamos entender por que essas emendas são tão importantes e polêmicas. Vou virar aqui a página. A lei orçamentária e as emendas. Todos os anos o governo federal precisa elaborar um projeto de lei orçamentária, o orçamento da União, que vai determinar os gastos federais no ano seguinte. Para que o processo seja transparente, o orçamento precisa ser apresentado e votado no Congresso Nacional, deputados e senadores. Este, por sua vez, o Congresso Nacional, deputados e senadores, vão analisar o projeto e decidir se vai aprovar ou se vai reprovar a proposta do governo. Na votação que podem ser apresentadas as tais emendas parlamentares, ou seja, alterações no orçamento anual feito diretamente pelos deputados e senadores. Elas podem ser de 3 tipos. Atenção! Apropriação. Acrescentar despesas para o orçamento. Aí você vai ter que dizer de onde que vai vir o dinheiro. Remanejamento, né? Proposição nos projetos com o uso de recursos já previstos no projeto original. Ou seja, você tem dinheiro programado para uma área que não vai melhorar a vida do povo brasileiro, vai só gastar dinheiro à toa, e você faz o remanejamento, a realocação desse dinheiro, desse recurso, para alguma coisa que interessa realmente, entendeu? A gente não fica desperdiçando dinheiro à toa aí. E por fim, o cancelamento, né? Suprimir despesas previstas pelo governo federal, para a gente não ter que pagar tanto imposto aqui e sustentar um elefante branco que é o governo federal. Todas as emendas precisam ser analisadas pela Comissão Mista de Orçamento, né, para serem aprovadas. Também é necessário apresentar um projeto detalhado que justifique o uso dos recursos. Então, meu amigo, um deputado pode fazer muita coisa. Não cabe para deputado federal aquela máxima de que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu não vou entrar se eleito. Primeiro eu preciso me tornar candidato. Eleito, não vou dar a mão pro capeta. Não vou entrar nesse jogo político viciado que é o grande mal do Brasil, que há 30 anos vem escravizando o povo brasileiro com os maiores impostos da face da terra. Nós temos produtos aqui que chegam facilmente na ordem de 50% de imposto. Como é que um país quer progredir, quer ter sucesso e etc. tal, com gasolina, onde o preço da gasolina, dos combustíveis que movimentam a roda do país, por assim dizer, né, é cobrado impostos astronômicos. A gasolina sai da refinaria a R$1,60, se eu não me engano. Tem posto que nem no Rio de Janeiro, vi ontem, é 5 paus o preço da gasolina. Isso é um absurdo, é um absurdo. E o imposto é cobrado que é para dar retorno para a sociedade. Vai parar onde? No ralo da corrupção, que nem ontem, a Operação Prato Feito da Polícia Federal, diversas prefeituras Brasil afora, desviaram 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso é uma vergonha. Foram tirar dinheiro da boca, foram tirar comida da boca das crianças que vão para a escola, uniforme, material escolar. Como é que um país desse vai para frente, pô? Então, um deputado federal pode fazer a diferença, sim. Sim. Se for sério, se não for ambicioso. É lógico que todo mundo tem a sua ambição pessoal. Ninguém vai trabalhar de graça, pô. Isso não existe. Só relógio que trabalha de graça. Então,
Então tem sim ambição pessoal, mas isso não pode ser o norte. Isso não pode ser o norte. Quem quer ser político tem que se doar, tem que ter o dom de servir e não de se servir. Então nós temos que mudar essa lógica no Brasil. Eu vou dar as mãos sim, mas eu vou dar as mãos para o povo brasileiro. Não importa quem quer que seja. Se a gente observar que ali tem uma demanda justa, nós vamos caminhar juntos. Nós vamos caminhar juntos. É assim, é essa visão que precisa mudar na política brasileira. Não dá mais para prevalecer aqui os conchavos, os acertos políticos, os tratados de cooptação, o toma lá da cá. Isso precisa acabar. Parlamentar, deputado, político de uma maneira geral, tem que trabalhar para servir o povo. Não é para se servir, pô! E o povo, por sua vez, precisa esquecer as velhas práticas e colocar na cabeça de uma vez por todas que político, principalmente político no exercício de cargo público, ele é um servidor público. E só para a gente finalizar aqui, em se falando de servidor público, em serviços públicos, educação, saúde, segurança. E todas as outras administrações do serviço público brasileiro. Tudo tem que continuar público. Tudo tem que continuar público. O que já é público tem que continuar público. Salvo algumas exceções que tem que privatizar. Mas a base da sociedade, que é educação, que tem que ser ensino de qualidade, saúde nos padrões canadenses, segurança nos padrões americanos, isso tem que continuar público. Agora, os funcionários têm que se adequar na CLT. Entendeu o recado? Um abraço, fique com Deus, beijo no coração.